Gente, vocês sabem a diferença de um álbum bom para um álbum clássico? Pois é, isso daí é mas bem subjetivo, tá? Muitas pessoas podem olhar para um álbum clássico e não achá-lo um bom álbum, mas também muitos podem achar um álbum muito bom, mas saber também que de clássico ele não tem nada. Nesse vídeo aqui, a gente vai analisar alguns discos e também alguns tópicos que sustentam, vamos dizer assim, esses detalhes em relação a cada um desses universos. No caso, o que faz um álbum ser bom versus o que faz um álbum ser clássico. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, já clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas essas estampas faraônicas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, primeiro de tudo, vamos entender o que faz um álbum clássico. Sem dúvida, o primeiro aspecto é a longevidade de duração desse álbum no teste do tempo. Por exemplo, um álbum clássico é geralmente aquele que resiste a esse teste de tempo. Mesmo décadas depois do seu lançamento, ele ainda é relevante e amplamente reconhecido e influencia também novos artistas. Álbuns clássicos muitas vezes têm essa ideia de buscar novos fãs com o que o tempo vai passando e as gerações vão também avançando. O impacto duradouro na indústria cultural faz com que esses álbuns tenham esse tipo de proposta, mas ainda assim, isso não significa que eles sejam álbuns realmente bons. A gente sabe que os álbuns clássicos tendem a ter críticas em relação a eles que são bem assim expressivamente positivas. Só que ainda assim é bom a gente colocar que cada época tem um cenário diferente, cada época tem também uma cultura diferente e pessoas que avaliam música com uma visão diferente. Então, cada momento vai criar na cabeça da gente uma ideia também do que significa ser clássico ou não. Muitos álbuns clássicos introduzem novas técnicas, estilos ou abordagens que definem ou redefinem também gêneros musicais. A popularidade desse álbum, de certa forma, é sustentada. Eles continuam a ser vendidos e transmitidos ao longo dos anos, mantendo uma base dedicada principalmente de fãs. Pra gente poder comentar sobre alguns álbuns que eu acredito que tem esse viés clássico, mas alguns eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Eu não considero álbuns bons, principalmente porque em alguns dos exemplos aqui que nós vamos citar, os artistas depois conseguiram fazer discos muito maiores. Porém, cada um desses álbuns tem uma particularidade que merece ser enaltecida. O Like a Prayer da Madonna, de 1989, é o primeiro grande exemplo que podemos citar aí. Esse disco redefiniu a cultura pop com uma mistura de temas que misturava tanto o viés social quanto o religioso, acompanhado também de videoclipes icônicos. Esse disco é amplamente referenciado na cultura pop e é considerado um dos melhores álbuns de todos os tempos e também um dos álbuns que mais influenciou artistas femininas nos anos seguintes. Porém, eu acho o som do Like a Prayer muito datado da temporada dele. Você percebe que várias canções desse projeto não são amplamente lembradas. O Like a Prayer, ele é um disco mais sustentado pela proposta das músicas que foram trabalhadas, com esse detalhe principalmente do videoclipe, que tem esse tom mais épico, icônico ali, né? Muitas músicas lá do B do álbum não têm a mesma qualidade de produção de canções que a Madonna lançou principalmente nos anos 90.
Ela foi muito mais interessante pós Like a Prayer, mas sem dúvida, esse álbum foi um pontapé inicial para diversas coisas que depois ela abraçou na carreira dela e que até hoje geram frutos para ela. O The Fame Monster da Lady Gaga, lançado em 2009, foi um relançamento do disco dela The Fame, mas com algumas canções inéditas. Porém, o impacto desse pequeno conjunto de 8 faixas elevou a Lady Gaga para um status completo de superstar, com hits globais como Bad Romance, Telephone e Alejandro. Esse projeto continua sendo um álbum de referência, principalmente para a cultura pop moderna. Esse projeto revolucionou muito visualmente a carreira da Lady Gaga. Eu acredito que muitos viram uma cantora de primeiro álbum se transformar em uma cantora realmente icônica. E o efeito The Fame Monster, por mais que em um projeto curto, ainda assim ele influenciou uma cena inteira. O próprio disco Born This Way, que foi lançado depois do The Fame Monster, ele ainda tem muito do The Fame Monster. É como se ele fosse um jeito mais completo de ser, como álbum, no caso corpo de álbum, o que o The Fame Monster não foi, no caso Born This Way. E a gente percebe que naquele período, vários artistas abraçaram essas tendências musicais. Então, assim, realmente o disco é uma bíblia moderna de cultura pop para diversos artistas. E até hoje, a Lady Gaga é acreditada como a última grande artista que de fato apareceu na indústria e criou um movimento cultural e musical único. O 21 da Adele também é um desses álbuns clássicos. O disco atingiu um sucesso massivo e trouxe para ela simplesmente algo que nunca na carreira dela ela provavelmente imaginou alcançar. O sucesso de músicas como Rolling the Deep, Someone Like You, Set Fire to the Rain e por aí vai, alcançaram um novo status na percepção pública do que era música boa. Ela ganhou vários Grammys com esse álbum e esse disco continua absurdamente popular e relevante. Esse é um dos maiores álbuns de todos os tempos, gente. O quanto esse álbum já vendeu, o quanto esse álbum é referenciado por diversos artistas pós-Adele e como ela também lançou outros grandes álbuns que vieram muito atrelados ao grande sucesso que esse disco teve, provou que ela realmente soube usar muito bem tudo que ela conquistou com esse projeto, né? E assim, realmente é uma das maiores vozes que essa geração teve a oportunidade de ganhar. Graças a Deus nós tivemos a Adele acontecendo no começo da década de 2010. Incrível. O Jagged Little Pill da Alanis Morissette, lançado em 1995, também revolucionou muito o mercado do entretenimento daquele período. O disco tinha elementos de rock e de pop, mas principalmente era um disco muito confessional e emocional. Ele permaneceu como um clássico e influenciou inúmeras artistas femininas desde o seu lançamento a serem muito confessionais e honestas no seu conteúdo lírico. O Jagged Little Pill mudou para sempre essa percepção da narrativa de um álbum pop, né? Por mais que o disco tenha feito um sucesso grande de álbum pop, né? Confessionalmente, ele é um projeto que eu me atrevo a dizer que a própria Alanis nunca mais conseguiu fazer nada igual. Ela parece que estava no momento certo, na hora certa de se fazer um álbum como aquele, porque realmente a quantidade de coisas que nós testemunhamos pós o sucesso do Jagged, que parecem coisas do Jagged, são assim, absurdos. Virou literalmente um cenário todo de artistas que produziam músicas com aquele viés. Mas o que faz um álbum ser bom, afinal de contas? O que diferencia ele desses projetos que são clássicos? Um disco bom é aquele que é bem produzido, ele é bem executado e apreciado pelos ouvintes, mas ele pode não necessariamente ter um impacto duradouro dentro da indústria, ou seja, ser um disco mais de temporada ou sazonal. A gente sabe que muitos discos recebem críticas absurdamente positivas, principalmente hoje em dia com a era
digital, onde o acesso à música é muito mais prático, né? Só que, por mais que a crítica ame certos álbuns, a gente percebe que não necessariamente eles se tornam emblemáticos, icônicos e clássicos e influenciam gerações depois. Às vezes ele é só muito bom mesmo para aquilo ali que ele se propôs a fazer. O pico popular de vendas também ajuda muito a criar essa percepção na cabeça das pessoas de que um álbum realmente é muito bom. O impacto cultural também é menor. Por exemplo, embora o disco seja apreciado, um álbum bom pode não influenciar a música e a cultura de maneira significativa a longo prazo, mas ele ainda assim vai conter coisas inovadoras que vão ajudar muito o nome do artista referente a ele a dar certo. O disco Reputation da Taylor Swift, também de 2017, é um outro álbum que podemos dizer que é um disco bom. Ele marcou uma nova era absoluta na carreira da Taylor Swift e principalmente uma era madura e com muitos elementos eletrônicos. Ele teve um grande impacto naquele momento, mas obviamente a gente percebe que pós ele, a Taylor Swift realmente lançou outros álbuns que fizeram um impacto muito mais duradouro no seu público. Por mais que o Reputation seja meu álbum favorito da Taylor Swift, né, não tem como eu ignorar, por exemplo, um projeto como Folklore, que veio depois dele, que simplesmente é um dos melhores álbuns que nós tivemos nos últimos 20 anos, né? O Good Girl Gone Bad da Rihanna, lançado em 2007, também é um ótimo exemplo de um bom álbum. Ele contém hits relevantes como Umbrella, Don't Stop the Music e mostra uma cantora nova no mercado que se solidificou. Ele foi muito bem recebido, mas geralmente não é listado entre os maiores álbuns de todos os tempos. Na verdade, o público, quando fala em Rihanna, lembra muito mais de outras eras mais emblemáticas dela, como a própria Rated R, que veio depois do Good Girl Gone Bad, mas principalmente Anti. O Future Nostalgia da Dua Lipa também é um excelente exemplo de um álbum bom, mas que provavelmente não vai virar um clássico, né, gente? Ele teve um papel fundamental, principalmente na pandemia, assim também como ajudou a revitalizar a música disco e o pop. Por ele ser recentemente lançado, ele é considerado um dos melhores álbuns pop dos últimos anos. Porém, ele ainda precisa de mais tempo para poder se reafirmar como um clássico. Mas dificilmente isso vai acontecer, levando em consideração que a tendência que ele trouxe já não é uma tendência mais tão influenciada. Mas se vocês querem alguns outros exemplos de álbuns clássicos, a gente pode citar, por exemplo, o Thriller do Michael Jackson, a gente pode citar o The Dark Side of the Moon do Pink Floyd e até mesmo o Nevermind do Nirvana. Já álbuns bons, a gente pode citar, por exemplo, o A Rush of Blood to the Head do Coldplay, o Channel Orange do Frank Ocean, né? E por aí vai. Mas é aquilo, né, gente? Tudo isso é também muito subjetivo. Às vezes um projeto é clássico para uma determinada pessoa, mas não clássico para outra pessoa, né? Normalmente pessoas mais velhas, como Moá aqui, vão ter a tendência de olhar para determinados álbuns mais antigos e analisá-los como clássicos, né? Alguns são delírios coletivos, sim, mas outros não, né? Por exemplo, eu acho o disco Oops, I Did It Again da Britney um disco bom. Clássico eu já acho uma palavra muito pesada, porque o repertório daquele álbum não envelheceu nada bem em relação a qualquer outra coisa que a Britney lançou depois. Mas muitos acham que ele é um disco clássico, porque ele redefiniu todo um cenário de um determinado momento que ele surgiu, né? E, enfim, é muito pessoal, entendem? É isso que eu quero dizer. Mas eu quero saber de vocês agora. Comenta aqui o que vocês acham que faz um álbum clássico, o que faz um álbum bom e quais álbuns, na opinião de vocês, são clássicos e bons. Habla muito, fechou? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí, tchau!